Fala pessoal, estamos aqui pela primeira vez no nosso primeiro café. Meu nome é Felipe César e hoje, como é o primeiro, é o mais especial e eu trouxe uma pessoa muito especial, um empresário de muito sucesso, muito bem sucedido. Ele hoje é presidente do Cimetron, do Sindicato dos Metalúrgicos aqui da região de Montes Claros. Além de tudo, além de ser um empresário, empreendedor há muitos anos, vencendo desafios, ele é uma pessoa muito especial, muito querida, porque não dava para começar, não é? Se não fosse com meu pai, o Jairo César, né? Eu sou o Felipe César, o Jairo César. Nunca apareceu, né? Mas é uma pessoa muito, assim, low profile, que a gente chama. Muita gente conhece, mas ele é pouco divulgado, é isso que eu sempre falo. Mas ele é empresário desde os anos 2000, aqui na região, na área também da metalurgia, dos medidores de água e da usinagem também de precisão. Então, pai, eu queria que o senhor falasse um pouco, para a gente começar assim com o pé direito, de quem é o senhor, para a galera. Vamos falando aqui, pode falar. Bom dia Felipe, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Obrigado por me privilegiar com o seu primeiro trabalho. Com esse primeiro trabalho, você já está no mercado, né, há algum tempo. Mas, falando sobre mim, a minha história é uma história muito comum. A gente começa a vida, os meus pais se casaram, foram para São Paulo tentar ganhar dinheiro, tentar prosperar. E lá nascemos 4 filhos. Eles retornaram para Belo Horizonte e tiveram mais 3 filhos. Então, somos 7 irmãos. Eu sou o segundo mais velho. E os desafios da época eram muito grandes, as dificuldades bem diferentes das que enfrentamos hoje. Era questões de sobrevivência. Então, pelo fato de eu ser o segundo mais velho, a gente tinha a responsabilidade de ajudar na criação dos mais novos. Todos que são da minha geração passaram por isso. E era sobrevivência. Eu tive que começar a me virar, tentar me manter, tentar tirar um pouco do peso dos meus custos, dos meus pais, porque eles tinham abaixo de mim mais 5 irmãos. Então, eu comecei muito cedo nas tentativas de empreender. Então, eu vendia tudo que me convidavam e me ofereciam para vender, eu vendia. Eu comecei a vender sorvete, picolé na rua, um parque muito próximo da minha casa. Quando eu falo muito próximo, eu estou falando de 5 a 6 quilômetros. Então a gente pegava esses sorvetes na fábrica, consignado, né? Às vezes tinha até que dar um calção, tinha que pegar dinheiro emprestado com alguém para pagar o aluguel da caixa e deixar um calção pelos picolés que a gente pegava nessa fábrica. E aí dirigia rapidamente a pé, aí 5 a 6 quilômetros para poder no sábado e no domingo estar comercializando esses sorvetes. E às vezes davam 2 viagens, né, para aproveitar bastante o dia, o final de semana. Então eu comecei dessa forma. Com quantos anos que isso começou? Eu tinha uns 10, 12 anos no máximo, não mais que isso. Fazer uma pausa aqui agora, café especial aqui da Casa Colombo, né? Vai ficar de decoração também de sabor, né? Vamos passar em branco aqui o nosso bate-papo. Sim, no meu excelente de casa, eu tive o prazer de conhecer aqui há alguns meses atrás. Um atendimento muito bom, produtos de qualidade. Sensacional. Essa espera, essa paciência, dá um gosto de ver, né? Isso para essa geração é um desafio, né? É tudo full time, mas para a minha geração, Obrigado. Na geração dos meus pais, tinha que se torrar o café, depois moer o café.
para depois passar esse café. Então, todo um preparo, todo um processo, e muitas vezes não, quase sempre artesanal, bacana também. Então, a gente, uma geração antes de mim, eu estou num período transitório, né, que eu comecei a pegar essa automatização dos eletrodomésticos, né, que até então eram todos desconhecidos. Bolos, tudo à mão, pães, massa na mão, né, liquidificador, o dia todo, né? Então, assim, era tudo voltado para manutenção da casa e tudo demandava muito tempo. Né? Então, muito tempo do dia era direcionado para as questões da casa, né? Eu lembro do meu avô catando arroz, ele chegava do mercado com 3, 4 quilos de arroz, né? isso. Aí tirava os arroz que ficaram com as cascas, tiravam as pedras do arroz. Ele passava ali boa parte da tarde dele do sábado, pós-mercado, fazendo essas questões domésticas para ajudar a minha avó. Eu lembro muito bem disso. Agora eu quero fazer uma pausa. Tocou num canto muito interessante. Eu não queria interromper sua história, mas você falou algo muito legal, assim, questão dessa intensidade das novas gerações. Eu me coloco ainda nesse lugar, né? A minha geração, acho que tirando a parte da sobrevivência, do instinto de sobrevivência da sua geração, mas a minha geração, ela pegou toda a transição da sua para Z, né? Que é essa próxima que está em voga agora, todo mundo falando, e tantos desafios de adaptação e tudo mais. Mas eu queria, assim, fazer um paralelo a essa questão da falta de paciência, né? Quando a gente tem muito, e a gente vai falar muito disso, quando a gente se coloca numa situação de muita dominância, de muito poder, que é o caso dessa geração, né? Que tem tudo na mão, assim, tirando as dificuldades, as particularidades deles, eles têm muito acesso, né? Capacidade de fazer as coisas. Isso gera no nosso cérebro uma falsa sensação de poder, né? Ou uma real sensação de poder. E com isso vem essa impaciência e essa necessidade de que tudo seja muito rápido. E a gente está vendo uma vida passando muito rápido, né? Naquele tempo que o senhor fala aí, até eu ainda vivi na era sem telefone celular. Então era tudo muito moroso. Você fazia uma compra, hoje é um absurdo passar de 3 dias para chegar, né? Tudo é no full time mesmo. E naquela época não, né? Era tudo muito programado, tudo muito agendado. Se a gente marcava um compromisso para agora 9 horas da manhã aqui, se desse 9h03 e eu não cheguei, você podia ir embora que eu não vou vir mais, né? E agora, daqui 2 dias atrás, eu já estou te avisando que eu vou atrasar para a nossa reunião. Então, tudo está ficando muito ágil, muito rápido, né? E o senhor que viveu isso mais forte, como o senhor sente isso impactando, agora falando de vida profissional, de quem quer ter sucesso profissionalmente, empresarialmente, como que o senhor acha que isso atrapalha ou beneficia essa nova geração e essa transição da sua geração convivendo com tudo isso? Isso é quase que um paradigma. Deixa eu tirar isso aqui. A geração dos meus avós, meu avô era cafeicultor. Sim. Ele era um homem do tempo, ele tinha que entender o clima, ele tinha que entender do tempo, quando foi a última chuva, quando que provavelmente será a próxima temporada de chuva, quando entrará o clima frio, o outono e inverno. Até a natureza, as 4 estações eram muito definidas. Então, tudo demandava relacionado a muito tempo. E hoje é tudo muito rápido, né? E isso, como tudo na vida, é dual. Na vida, tudo tem um lado positivo e um lado negativo. Tudo que você vai fazer na sua vida, todas as suas decisões, será pautado por 2 caminhos. O caminho positivo e o caminho negativo. Se você se comprometer a ser um excepcional empresário,
você vai ter que pegar todas as suas energias e dedicar a este sonho. Se você não tiver um foco 100% no seu negócio, você não terá o êxito que você sonhou. Tem pessoas que têm sonhos medianos. Ele quer constituir uma família, ele quer formar os seus filhos, ele quer ter uma vida com qualidade de vida. Conheço muitos empresários que ramparam as suas finanças, estabeleceram o corte e foram viver numa fazenda, num sítio, ter qualidade de vida. Então, aquele era o projeto de vida dele, né? Já tem outras pessoas que, por exemplo, o Antônio Hermídio Moraes, enquanto ele não repassa todos os números dele do que aconteceu no dia, ele não dorme. Aí ele levanta às 4 da manhã, vai para a academia, repassa de novo todas as metas para o próximo dia. Então esse cara, provavelmente, é um cara de extremo sucesso, porque ele definiu que ia dedicar 20 horas do dia dele aos negócios. É o projeto de vida dele. Não estou dizendo que ele está errado ou que ele está certo, isso é pessoal. Então, a gente define de acordo com os nossos sonhos, os nossos projetos, o quanto de energia nós vamos gastar naquilo. E uns gastam mais, outros gastam menos, mas isso é individual, como eu estou dizendo. O grande problema que eu vejo hoje acerca dessa geração, ela está perdendo uma grande oportunidade de viver o presente. Alguns jovens ficam presos ao passado, às questões difíceis da vida, talvez rejeição, bullying e outros tantos problemas da adolescência, e aí eles entram num processo de depressão. Outros se espelham em outras pessoas, um pouco conhecimento de si próprio, e aí é onde que gera uma ansiedade extrema. Esse outro tipo de pessoa vive no futuro. Então tudo que ele pensa, tudo que ele planeja está no futuro. Então ele coloca a felicidade dele no futuro. Então ele deixa passar os detalhes, deixa passar os momentos importantes da vida dele no presente, pensando que ele vai ser feliz no futuro. E é um grande erro, porque quando ele chegar no futuro, ele vai ver que ele deixou de ser feliz. Eu li um livro há muitos anos, que é o Diário de um Mago, de Paulo Coelho. Esse livro mexeu muito comigo na época, porque ele conta a jornada de um jovem que sonhou ser rico, sonhou encontrar um tesouro. Esse jovem era um pastor de ovelhas, e esse jovem, eu me vi nesse jovem. Ele sonhou aonde estaria esse tesouro e começou a jornada da vida dele. Abandonou a vida simples que ele tinha e viajou o mundo inteiro. E foi até ao Oriente, onde ele passa uma boa parte da sua vida. E ali ele aprende muita coisa. E quando ele estava ali, e ele chegou no local que ele achou que ele ia ter o sucesso, ele tem um outro sonho. E ele sonha que o tesouro estava onde ele dormia enquanto as ovelhas pastaram. Aos fundos da própria casa. Então ele teve uma grande jornada, passou por vários caminhos e descobriu que o tesouro dele estava em casa. Então ele gastou toda uma vida para descobrir que a felicidade dele estava onde ele deixou anos atrás. Então os jovens de hoje cometem esse erro. Então, se eu pudesse dar um conselho para todos os jovens hoje, qual que seria o conselho? Viva o presente. Porque o passado é excelente, a gente precisa do passado. No passado é que nós construímos as nossas memórias. Não é? E o futuro ainda não existe. Então tudo que você tem para atuar e para construir é no hoje. Então tudo que você será amanhã, gasta energia agora. Isso aí, te cortando rapidinho, mas isso é um desafio para nós enquanto empreendedores também, porque empreender é lidar com o risco todo dia, né? Mas além disso, eu acho que um dos pontos principais do empreendedorismo, dessa
vida empresarial é conseguir enxergar no futuro uma solução, conseguir enxergar no futuro, né, que é a questão do planejamento. Então, conseguir olhar à frente de todo mundo, mais longe de todo mundo. E quando a gente gasta muito tempo nisso, e a gente já conversou muito sobre isso, né? Quando a gente gasta muito tempo olhando para o futuro e planejando, a gente perde essa capacidade de realizar no presente. E esse futuro acaba não chegando, né? Então, eu acho que esse equilíbrio, que o senhor falou muito bem, perde-se muito tempo olhando para o futuro e gera todo esse problema de ansiedade e de frustração que vem junto. Mas uma das chaves, vamos dizer assim, não existem segredos, mas um princípio, eu acredito que é esse, a gente conseguir ter energia para olhar para o futuro além da média, mas ao mesmo tempo ter a consciência de que se eu não voltar, né, frear a minha visão ali por alguns momentos estratégicos também e gastar energia executando, isso não vai acontecer, né? Só vai chegar na frustração. Mas eu queria voltar agora na sua história, que a gente fez uma pausa aí pro café, Verdade. e a gente parou lá. Então, eu falei um pouco sobre a minha iniciação, né, no mundo dos negócios, e a minha história não é diferente da grande maioria, né? Família simples e 7 irmãos, como eu disse, eu sou o segundo mais velho dos homens, e aí tive que já ter aquela responsabilidade de estar ajudando na questão financeira. Meu pai era construtor é uma forma chique de falar que ele era um pedreiro. Então, ele era pedreiro, então assim, na minha primeira infância, hoje, se acontecesse isso, meu pai ia ser intimado, né, a prestar algum tipo de depoimento lá no conselho tutelar. Mas meu pai é pedreiro, então a gente estudava, claro, pela manhã ou pela tarde. Então, quando chegava as férias, a gente via os coleguinhas. E aí, você vai viajar? Vou viajar, eu vou pra praia, eu vou pra casa da minha avó, vou pra casa do meu avô. E eu, com aquela tristeza no olhar, né, que vou trabalhar tempo integral na obra, né? Então, aí todo mundo comemorando as férias e eu triste, porque eu ia ter que trabalhar todo dia. Então, meu pai, não, você vai ficar fazendo o que em casa? Vamos lá pro serviço me ajudar. A gente trabalhava ali de auxiliar desde da primeira infância. E eu não me arrependo. Se eu pudesse voltar à minha vida, porque eu aprendi a trabalhar com o meu pai, aprendi a relação do cliente, das demandas, o suprimento das demandas de um cliente já logo na infância. Então, ali eu aprendi que o cliente estava com necessidade, o meu pai vendia a solução, e opa, peraí, então deixa eu estudar melhor isso. Então, quer dizer que tem uma demanda, se eu arrumar uma forma de suprir essa demanda, eu vou conseguir transformar isso em renda. Então eu já comecei a ter essa percepção lá na primeira infância. E aí, com toda essa Teoria empresarial, amarra na raça. Meu pai, ele era do tipo assim, a gente terminava todos os afazeres necessários para aquela operação que eles estavam fazendo e tinha que se manter em pé. Porque eles diziam assim, por que você sentou? Está cansado? Quer ir embora? Imagine você se a pessoa que nos contratou estiver sentado ao final da jornada da semana, ele vai falar assim, não vou pagar o seu auxiliar porque ele só fica sentado. Então, se ele não trabalha, eu não vou pagar. Então, fique sempre a postos, sempre na postura correta de que você está no trabalho, você não está em casa. Então, aqui, mantém sua postura. Aí a gente foi aprendendo essas questões. E isso também ajudou muito posterior, quando a gente contrata mão de obra. Aí que eu aprendi a observar a postura das pessoas. Então isso já ajuda nesse contexto. Então minha vida foi construída assim, eu comecei a vender as coisas. E quando você sai para o mercado de trabalho, quando você sai da sua casa, do seu local de conforto, do seu local de acolhimento, que você sai ali das proximidades do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, e aí você se vê sozinho em meio a um monte de pessoas estranhas. Algumas são afáveis, educadas,
outras são extremamente agressivas. Então você começa a criar uma musculatura emocional, né? E aí você já começa a enxergar a vida e as pessoas de uma outra forma, com um pouco menos de romantismo, de que você tem que ser aceito o tempo todo. A diversidade é muito grande no mercado de trabalho, de forma geral. Então você, queira ou não, você cria essa musculatura emocional e essa robustez, e aí você já, é como se fosse um preparo para o que você enfrentará no futuro em termos de dificuldades, né? De pessoas com diversas personalidades. E você tem que criar essa desenvoltura para poder estar lidando com essas pessoas. Há pessoas que estão acima de você e há pessoas que estão no seu nível e pessoas em um nível inferior. Então, a gente aprende isso, e eu aprendi isso muito cedo. E isso não tá nada ligado a caráter, né? E a gente tende a criar um bloqueio para falar disso, mas isso não tem a ver com caráter. É uma questão de posição profissional ou social, né? Dentro de uma hierarquia organizacional, ou seja qual for. Você está pondo um ponto bastante interessante, porque é muito importante, né, que a gente faça, talvez a viagem mais importante que a gente possa fazer é pro nosso íntimo, o nosso interior. Quando a gente faz essa jornada para dentro do nosso mundo, que só nós conhecemos, só você tem a noção real de quem você realmente é quando você começa a viajar para dentro. E essa jornada é muito importante para que você se conheça, para que você conheça os seus limites, para que você conheça as suas fragilidades. E aí você se preparar. Talvez, o que a juventude de hoje está perdendo, que eu acho que é extremamente importante, ou falhando, é na construção de um propósito. Porque quando você constrói um propósito, aí você já tem uma referência de onde você quer chegar. Porque senão a gente vê, é muito comum nos jovens que estão vivendo como Alice no País das Maravilhas. Eles não têm o caminho, não têm o propósito, não sabem onde quer chegar, não preocupam em construir uma história, em deixar um legado. Então está muito voltado para a ficção, para os likes. E isso é como se fosse uma vida fake, não é a vida real. Então tem muita gente que não está tendo a percepção. Ele incorporou um personagem, e esse personagem está sempre feliz, está sempre sorridente, está sempre prosperando, está sempre com a melhor turma, com os melhores amigos, mas isso não é a pessoa real. Tá dublando, né? O dublê. O tempo inteiro. Então ele está perdendo o time de construir um propósito. Talvez quando ele acordar para isso já vai ser tarde. Perfeito. É interessante porque quando a gente fala de propósito, de novo a gente volta em olhar para o futuro, né? Ninguém tem um propósito meio presente. O propósito ele é sempre uma busca por algo melhor, ou para mim, ou geralmente para quem está do meu lado, né? Para a família, para esposa, filhos, marido, seja quem for, para mãe, para pai. Então, assim, geralmente o propósito é algo assim que acrescenta algo a alguém. A lógica e a teoria por trás do propósito é essa, resumidamente. E é interessante porque o propósito é, de fato, olhar para o futuro, um futuro melhor e tudo mais, e querer buscar algo que gere esse futuro. E a gente tem uma geração que só olha para o futuro. Engraçado é que, então, é a visão que está errada, né? A percepção do que é importante é que está errada. Porque está todo mundo olhando para o futuro. Quem tem propósito e quem não tem. Mas tem uma turma, uma grande turma, que não consegue olhar para esse futuro e enxergar uma base sólida nele. E isso é interessante. Ainda na sua história, você parou lá, assim, pouco antes. Isso. Aí pronto, aí a gente trabalhou como auxiliar lá do meu pai, e depois, já na adolescência, e tendo que trabalhar o dia todo, e aí comecei a estudar à noite.
E aí a jornada de trabalho já era integral e com isso, das dificuldades da época, né? Eu perdi o primeiro horário todos os dias, porque eu trabalhava bastante em Belo Horizonte, de casa, e era uma outra jornada até a escola. Então eu não conseguia fazer isso de coletivo, então, e era na bike, né? Como todo mundo à época era muito, muito assim. Então era de bicicleta para o trabalho, do trabalho para casa, tomar um banho rápido para subir para a escola. E eu não tinha a opção que os amigos meus tinham de simplesmente pegar o ônibus e ir para a escola. Não tinha, porque eu trabalhava na oficina mecânica, né? Então a gente chegava extremamente sujo, então eu tinha a menor condição, então tinha necessariamente que passar em casa para tomar um banho para ficar de luta, né? Então muito rápido. Então isso acaba me dando um prejuízo, né, intelectual, que a gente teve que suplantar, suprimir e superar isso de outras formas. Então, a gente já tinha uma carga lá atrás de empreendedorismo que a gente construiu por necessidade, e isso foi um diferencial. Então, a gente já entra no mercado de trabalho, temos que competir com pessoas às vezes mais qualificadas, e isso demanda uma energia, uma dedicação muito maior. E lá atrás, depois a gente já bem estabelecido, aí sim, a gente conseguiu fazer cursos complementares, né, cursos técnicos para se manter e para melhorar nas oportunidades que a gente tinha naquela época. E tudo com muita dificuldade, Senai era muito difícil. Hoje a gente recebe 15 bolsas de curso técnico para distribuir para os meus funcionários. 3 aceitaram as bolsas de curso. E muita insistência. Cursos gratuitos. Naquela época os cursos Senai eram caros, a gente tinha que trabalhar, se manter e pagar um curso técnico no Senai. Então era extremamente difícil você se tornar um profissional. Era um luxo. Então, assim, a diferença entre a pobreza e a classe média era muito grande. Então, a classe média alta tinha muito mais oportunidades de curso superior, de faculdade, de ensino, de cursos técnicos, que a gente que estava lá na linha da pobreza, naquela época, não tinha acesso. Então, era muito mais oneroso em termos de tempo, de dedicação, e isso foi bom, porque nos criou uma estrutura de resiliência muito grande. Então a gente aprendeu a ser resiliente. A minha primeira bicicleta eu construí. Tinha uma oficina de bicicleta muito grande no meu bairro, e esse cara vendia os restos de bicicleta por ferro velho ao lado da minha casa. E eu comprava as peças de ferro velho das bicicletas sucateadas e montei a minha bicicleta. Isso era comum, né? Isso era comum. Então, meu primeiro carrinho de rolimã fui eu que construí. Aí eu pegava as madeiras do meu pai escondido, serrava, tudo escondido. Tudo tinha uma oficina lá em casa, minha, escondida. Então eu pegava as ferramentas, os pregos, parafusos, tudo do meu pai, tudo subtraía dele, ia construindo. Enquanto ele estava no trabalho, eu ia construindo meu carrinho de rolimã, montando minha bicicleta. Então, isso também foi muito bom. A gente ter essa infância. Não me arrependo não do trabalho, das dificuldades. Hoje eu sou grato por ter passado por todas essas dificuldades. Hoje, quando a gente vê os obstáculos, a gente fala assim, é só isso mesmo? Já passei coisa muito pior do que isso. Muito bacana. Então a gente já olha para as dificuldades e não entra em desespero. Ou seja, já passei por coisa muito pior. Essa pessoa é muito difícil. Eu trabalhei num lugar que tinha um rapaz lá, eu era... É importante falar. O cara, ele me beliscava com alicate. Eu me distraía no serviço, ali no fazer ali, era um lava-jato meio que industrial, lavava muitos caminhões e carros. E eu lá fazendo a minha função, ele passava por mim e me dava um beliscão com alicate. Sangrava.
no meu braço, eu sem saber o que motivou esse cara a fazer isso, e ele saía rindo e... Então esses eram os desafios profissionais, né? E aí eu fui trabalhar numa empresa já aos 18 anos, porque na minha geração a gente tinha um problema gravíssimo, que era a questão do exército. Então, enquanto a gente não fazia 18 anos, a gente não conseguia um posto de trabalho decente, porque naquela época ninguém contratava os jovens abaixo de 18 anos, porque se em Belo Horizonte, o exército demandava muitos jovens. Então, aí a empresa ficava retida com aquele jovem durante um ano, e quem sabe até mais. Então, a gente tinha muita dificuldade. E logo quando eu estava já nessa fase, eu arrumei um trabalho, e aí eu comecei a me profissionalizar de fato. Aí eu aprendi pintura industrial, e aí o pintor, que eu era o auxiliar do pintor. O auxiliar do pintor, ele bebia muito, cara, ele bebia muito, e chegava segunda-feira e não conseguia trabalhar. E tinha que entregar o serviço. E aí ele foi me treinando, eu fui aprendendo, e aí ele deitava dentro da empresa escondido, cara, e eu ia fazer o serviço dele. Então aí ele de vez em quando aparecia, falava assim, não, faz assim, você tá errando, tá errado. Aí eu aprendi a profissão dele, porque ele era um alcoólatra e eu não conseguia trabalhar. Aí eu acabei ajudando muito, né, na função dele, e aprendi uma profissão. Minha primeira profissão, carteira pintor industrial. Depois eu fui promovido nesse serviço, e aí fui criando essas pequenas experiências, né, de formação, muito que na prática mesmo, e aproveitando as oportunidades. E até que eu cheguei numa empresa de tecnologia, de automação. Aí, essa empresa, sim, eu consegui prosperar financeiramente. Porque aí eu já tinha me profissionalizado, já tinha tive que fazer um curso de especialização, curso técnico, já fiz um curso particular, porque eu já tinha condições financeiras, né? Eu tinha dificuldade em leitura e interpretação de desenho de engenharia. Aí eu fiz um curso na época desenho mecânico. E aí sim, aí eu na época eu ganhava 10 salários mínimos. Então eu já tinha um carro, tinha uma motinha. Então já o Opala 79, todo sonho mexido, né? Com um motor potente. E aí as coisas começaram a mudar. E logo eu trabalhei 7 anos nessa empresa, aprendi muito, conheci muitas empresas grandes, né, pelo estado, e aí eu acho que realmente eu me desenvolvi profissionalmente. Bacana. Aí foi onde o senhor começou assim, ter uma vida empresarial, né? Onde foi o senhor Sluga, que foi onde a chave meio virou, a primeira chave virou, né? Só que tem uma segunda chave que vira aí, né? Que foi quando a gente veio para Montes Claros, né? Você quer falar um pouco? Aí eu saí dessa empresa porque, com a privatização de algumas grandes empresas da cidade de Minas Gerais, a empresa que eu trabalhava, ela perdeu muitos contratos. Então, o meu salário era um pouco alto, o segundo salário mais alto da empresa. E aí um dos sócios me chamou, falou, infelizmente o seu salário está um pouco elevado para o nosso padrão de carteira hoje. E aí meus amigos até hoje, e eu saí, fui empreender no ramo alimentício. Eu fiz uma sociedade com a minha mãe. E minha mãe já trabalhava no setor, nós abrimos um restaurante, uma cozinha industrial, depois tive mais uma outra filial de um outro restaurante. Só que eu não tinha experiência nenhuma no comércio, não sabia nada de comércio. E aí eu fui para o Sebrae fazer curso, para o IEL fazer curso, aprender a fazer custos, aprender marketing, aprender a atender o cliente. Uma série, eu fiz mais de 50 cursos, um curto espaço de tempo, me preparando para o comércio.
E nesse período, as coisas não estavam bem financeiramente. Aí eu comecei a trabalhar na onde eu dominava, que era a indústria. Eu montei uma empresa de prestação de serviço. Aí comecei a trabalhar com estrutura metálica. E aí me associei ao engenheiro e comecei ele começou a terceirizar serviços. Ele pegava a obra e a parte estrutural, ele passava para mim. E ele já tinha todo o maquinário, ferramental. Então, para mim foi muito bom. Eu só entrei com a mão de obra e, mais uma vez, comecei a ganhar dinheiro. Só que nessa época eu já estava com 4 filhos. E trabalhar assim, nessa sazonalidade, era muito complicado. Porque tinha hora que eu recebi um bom dinheiro, aí eu passava 2, 3 semanas sem conseguir um trabalho. Cara, e com 4 filhos, aquilo era uma loucura, era um nível de estresse absurdo. Teve ocasiões de eu não ter dinheiro para comprar leite. E aí eu saí de casa e falar para a esposa que esqueci de deixar o dinheiro para comprar o leite. Não é que eu esqueci, eu não tinha. Aí você saía de casa, ia para o escritório que eu trabalhava, prestação de serviço lá com o engenheiro, e ficava lá o dia todo. Ele liga e conversa, e aí vamos fazer orçamento, fazia mais orçamento, e às vezes acontecia, às vezes não acontecia, e vim vendendo terreno também, e me associei ao corretor de imóveis também. Então, quando ele não podia, eu fazia o translado dos interessados nos imóveis, fiquei como assessor dele ali. E aí ele vendia aquele terreno, aquele imóvel, passava parte para mim, porque eu tinha auxiliado ele na venda, na captação do cliente. Não poderia estar no escritório, eu ficava de plantão. Eu ia de plantão para os loteamentos para cobrir ele. Então, assim, foram várias coisas acontecendo, e isso tudo, aquela necessidade intensa de ganhar dinheiro, porque 4 filhos, não é fácil. Tinha escolha, não tinha opção, não tinha opção. Então, aí eu comecei a distribuir novamente currículos. E aí eu fui distribuindo meu currículo e uma empresa me chamou. Quando você falou da chave de Montes Claros, eu dei essa volta toda para contar exatamente essa história. Isso, aí eu vim eu estava trabalhando para uma empresa de medidores de energia. Eu fui chamado, eu estava numa obra, numa outra cidade, eu ia, passava a semana lá, que era um pouco distante. Então eu ia com o carro, ferramenta, e fazendo uma estrutura metálica numa igreja, lá numa cidade chama Matosinhos, e aí só voltar no final de semana. Na época eu tinha comprado um celular, era novidade. Eu tinha um Sony Ericsson, ele tocava igual um grilo, eu não sabia se era um grilo ou se era o telefone. E aí esse Sony Ericsson tocou no meu bolso, em cima de uma estrutura metálica, uns 4, 5 metros de altura, e eu atendi, era o senhor Oswaldo, ele me ligando, falando que surgiu uma oportunidade de emprego e que eu procurasse. Aí já marcou a entrevista para o dia seguinte. E falou, estou com pressa, estou com urgência. E eu então desci daquele telhado e conversei com o engenheiro. Falei com ele, arruma outra pessoa, porque ele sabia da licitação, ele falou, está certo, prioridade é família, estabilidade. E aí eu fui a essa empresa, fiz a entrevista e ele fez uma pergunta que até hoje eu me impressiono para a resposta. Ele falou assim, eu desmanchei uma sociedade, estou sobrecarregado, preciso de alguém para me substituir na empresa. Aí eu falei para ele, me dá 6 meses que eu vou estar igual a você. Então, eu nunca tinha visto a empresa, nunca tinha visto um medidor de energia na minha frente, nunca. Só o que estava no padrão de casa. Tirando isso, nunca tinha visto um medidor. Mas a necessidade era tão grande que eu falei assim, é tudo ou nada. Eu passo 24 horas por necessário aqui dentro dessa empresa, mas eu vou dar resultado. E eu falei isso para ele e comecei a gerir o negócio. Ele viu que eu tinha potencial, porque eu tinha trabalhado numa empresa de automação, então eu tinha uma visão de automação muito boa. Então eu via os dispositivos, as máquinas dele, e eu enxergava em tudo aquilo uma oportunidade de melhoria. E comecei a fazer essas melhorias. E comecei a fazer gestão à vista. Eu tinha feito uma infinidade de cursos preparatórios, Sebrae e eu. Então eu falei assim, puta, eu consigo melhorar isso aqui.
E a gente foi fazendo gestão visual, trocando maquinário, trocando dispositivo, então, com automação. E aí ele recebeu uma proposta para montar uma unidade da fábrica dele em Montes Claros, para atender a fábrica de medidores de água aqui no Norte de Minas. E ele falou, Jário, eu tenho essa oportunidade. E hoje eu tenho, os meus 2 pilares é você e o outro rapaz aí que trabalha na administração. Ele já me disse que ele quer ir, ele quase como uma imposição. Mas tecnicamente, você é a pessoa ideal, porque você entende um pouco de gestão e entende muito de automação. Então, o Edson é muito bom em administração, em gestão, mas ele tem pouco conhecimento técnico. E lá, para esse primeiro momento, eu preciso de um cara bom, tecnicamente falando. E mais uma vez eu disse para ele, olha, senhor, eu estou à disposição. Se o senhor me der as condições necessárias, eu vou para lá. Ele falou, não, vamos estudar isso e eu vou te fazer uma proposta. E aí ele me fez uma ótima proposta, eu vim para Montes Claros, isso já tem mais de 2 décadas, né? E aí... Na idade. E aí, na época, o senhor Oswaldo, depois de 2 anos, ele falou assim, já a fábrica aí não está sendo o que eu esperava. Então, pouca demanda e eu perdi o interesse. E eu não posso vender essa unidade sem antes te consultar, porque foi você que formou esse negócio, que criou todo o negócio. Então, eu não posso vender sem te consultar. Levanta tudo que nós temos em termos de patrimônio, caixa, tudo que nós temos ativo, passivo, faz uma planilha e me manda aí. Aí eu fiz essa planilha, mandei para ele, não tive dificuldade nenhuma, porque eu fazia a gestão do negócio, praticamente estava pronto. Mandei essa planilha para ele, e ele falou assim, e aí, você tem interesse? Eu falei assim, eu tenho total interesse. Ele veio condição. Eu não tenho dinheiro, mas interesse aqui não falta. Ele falou assim, não, como você pode me pagar? Aí eu falei assim, me dá as horas, eu vou fazer umas contas e ele retorna. Aí eu fiz essas contas, eu falei assim, eu te pago em 20 prestações, 20 parcelas, 24 parcelas, 2 anos, eu lhe pago. Ele aceitou a proposta, nós fizemos as parcelas, fizemos o contrato, e fizemos a transferência do CNPJ. E por incrível que pareça, nos dias da transição, nós fomos auditados por um alemão, que a empresa que a gente prestava serviço era multinacional. E esse alemão veio auditar alguns fornecedores do grupo. E esse alemão nos habilitou para fazer umas peças de exportação que ele ia receber lá na Alemanha. Então, as dificuldades que nós tínhamos de prestação de serviço foram todas sanadas nessa auditoria. Nós tínhamos uma empresa bem consolidada, uma boa gestão, e aí o alemão se sentiu confiante em apostar na nossa empresa. E aí o faturamento triplicou em questão de dias. Nós tivemos muita dificuldade de preparar a mão de obra, porque a empresa saiu de 10, 12 funcionários para 30 funcionários, 30 operadores, 30 colaboradores. E foi uma dificuldade muito grande à época e também para nos preparar para a qualidade que estava sendo exigida. Então nós tivemos que fazer todo um trabalho de qualificação, de padronização, de organização, para poder atender esse grupo, que à época era em inglês, mas fomos auditados por um alemão. E eu lembro como se fosse hoje que o diretor da empresa me falou assim, olha, o pessoal da Europa gostou da sua empresa e me mandou um laudo aqui com as fotos do processo, eu vou te mandar o arquivo. E aí nós recebemos esse arquivo, vários elogios com o nosso processo, foi bem empolgado com a nossa empresa, e isso aí foi determinante para o crescimento. Nós chegamos à época, trabalhar em 3 turnos, com 98 colaboradores diretos, né? Então, aí a gente teve tudo que a gente começou a plantar na infância, né, em termos de resiliência, de dificuldade, de propósito, a gente viu isso sendo concretizado. Isso foi muito
gratificante, né? Nesse ponto aí que eu queria chegar, eu gosto de ouvir. Nós vamos ter que fazer a parte 2 para ouvir a mesma história. Eu gosto muito de ouvir. Mas agora, tirando a parte prática dessa história, eu acho interessante porque eu peguei isso para mim e tento aplicar isso na minha vida, nessa questão de tentar ao máximo estar preparado, né, para as oportunidades e de fato saber identificar oportunidades, né, e ao mesmo tempo não esperar estar tão preparado para fazer essas oportunidades acontecerem, né. É o que o senhor falou pro seu Oswaldo, que na época a gente até achava que ele era o segundo pai, né? Do tanto que ele ajudou. Era exatamente isso, me dá 6 meses. E eu gosto de usar essa expressão assim, alguém fala alguma coisa, me dá 6 meses, e aí depois a gente conversa, né? Não me desafia que você vai passar raiva. Então, assim, eu acho muito interessante por causa disso. Primeiro, a questão do preparo, né? E quando eu falo preparo, e o senhor falou dessa questão da geração, e é muito interessante porque as oportunidades, elas estão para todo mundo. Iria estar para o seu outro colega de trabalho, que viria, né? E nós não estaríamos aqui conversando, estaríamos em outro lugar, outras situações. Mas parece que as coisas, elas vão acontecer. E depende de nós escolher ser a pessoa que vai protagonizar aquele acontecimento, né? E isso depende muito desse preparo que o senhor falou. Então, assim, o senhor não contou tudo, né? Eu quero deixar para uma parte 2 aqui. Nós vamos contar uma história bem legal, que eu sei que o senhor não gosta muito de contar, mas eu vou contar. Mas para deixar para o pessoal de casa assim, o maior aprendizado, maior. O que o senhor tira, assim, o senhor teve lá o pré-vida empresarial e depois o senhor teve muito sucesso, muito destaque. Se tivesse uma coisa, se eu falasse, tiveram várias, mas essa foi o ponto crucial para eu me colocar nessa posição, para eu me tornar quem eu sou hoje. O que seria isso? Que te tirou de uma pessoa normal, te tornou uma pessoa fora da curva, mano. É isso. O que seria esse ponto para o senhor? Muito por conta das necessidades do passado. Eu criei muito cedo um propósito. Eu não sabia muito bem o que eu queria para o meu futuro, mas eu sabia exatamente o que eu não queria. Então, tudo que eu não queria estava muito definido dentro de mim. Então, tudo que me levava para o caminho do que eu não queria, eu já descartava. Porque eu não sei muito bem o que eu quero, mas eu sei muito bem o que eu não quero. Cara, interessante. Então, eu pautei minha vida sobre isso. E o que eu queria dizer, assim, que tudo na vida é muito importante. Desde as primeiras experiências, as experiências mais simples, até as experiências mais refinadas, mais grandiosas na nossa vida. Eu escutei recentemente, tanto o professor Marins, uma palestra, ele falando que hoje a inteligência artificial está muito evoluída. E isso abre um espaço muito importante para essa geração. Só que, qual que é a nossa diferença? O que vai nos diferenciar das outras pessoas são as memórias. As memórias, as boas memórias, as memórias que nós construímos é que vai ser o nosso diferencial. Porque as nossas memórias é que pautam as nossas decisões. Então, quanto mais memórias você tem, mais capacidade de criatividade você vai ter. Porque se você não tem boas memórias, se você não lê bons livros, se você não assiste bons materiais como esse que você está construindo, por exemplo, na tomada de decisão vai te faltar insumos, vai te faltar bytes para você construir uma decisão mais assertiva. Então, quando você constrói as memórias nas literaturas, eu citei aqui Paulo Coelho, mas teve um livro que mudou minha vida.
Ele chama A Força do Pensamento Positivo. Esse livro está lá todo rasgado, todo rabiscado. Quando eu li esse livro me ressignificou a minha vida. O autor, que era um psicólogo americano, ele construiu o pensamento, uma ideia de que se você pensasse e se você gastasse energia naquele pensamento, que hoje a gente chama de planejamento, de propósito, as coisas fluem para que isso dê certo. E eu acreditei nisso. E aí eu comecei a trabalhar em cima disso. Eu comecei a filtrar os meus pensamentos. Eu falei assim, a partir de hoje só tenho pensamentos positivos. Os pensamentos negativos servirão apenas para minha análise de risco do que não fazer. E nos pensamentos positivos vai ser o meu foco a partir de agora. E eu comecei a ver a vida de outra forma. É que os consultores gostam de dizer o copo meio cheio, meio vazio. Daquele momento em diante eu só enxerguei o copo meio cheio. Sempre o copo meio cheio. Até nas adversidades, eu falei assim, isso está vindo com o propósito de me preparar e me ensinar para a próxima fase. Até as adversidades eu via com positividade. É bacana. Então foi esse conselho que eu gostaria de dar para os jovens. Talvez o que mais me impulsionou na vida foram as dificuldades. O que mais me fez crescer foram as adversidades. Foi nas adversidades que eu buscava os caminhos de melhoria e de mudança de fase. Bacana, porque aí a gente volta lá no início, né? A questão da visão, perspectiva. Porque o senhor falou que essa geração mais nova, ela tende a olhar com frustração devido às escolhas, perspectiva de mundo. E o senhor olhando para as mesmas frustrações, né? Dificuldades, adversidades, e daí você tirou o gás. O senhor tirou o gás daí para continuar, para melhorar, se desenvolver. A pergunta que eu ia te fazer era exatamente essa, e eu acho que essa é a resposta. Porque aqui é um ambiente onde a gente vai falar muito sobre vendas, comunicação e tudo mais. O senhor falou que não era tão bom no comércio. Quando a gente fala comércio é venda, né? Então, o que te fez se tornar um bom vendedor que o senhor é hoje? Cada vendedor tem sua característica que mais chama, né? Uns é por conexão, outros é por agressividade, né? Ali na incisividade da venda, na competitividade, enfim. Mas e para o senhor, o que o senhor acha que te fez se virar também a chave da venda? O cara da indústria a gente sabe que não forma tão bons vendedores como o comércio, mas o que te fez virar a chave assim para tudo isso? Eu tinha um produto muito valioso que eu tinha que vender esse produto. E esse produto era o conhecimento que eu adquiri. Esse talvez fosse o mais importante, o mais preponderante. Eu falei que eu tenho que me vender como solução. Então eu comecei a trabalhar em cima disso. Então toda vez que eu via uma demanda, eu falei assim, como que eu vou apresentar uma solução? Aí eu tenho que me vender, tenho que vender as minhas ideias, tenho que vender as minhas soluções. Foi isso que transformou minha vida. Aí eu comecei a me vender como solução do problema. Não sei se você lembra, na minha conversa com o senhor Oswaldo, eu falei com ele, eu sou a pessoa que vai te substituir. Mesmo sem ser, né? Então eu me vendi naquele momento, me vendi como uma solução para ele. Eu entendi que ele tinha uma demanda e eu não podia perder aquela oportunidade. Bacana. Eu falei assim, vou me vender e vou me dedicar 100% para ter resultado e me manter nessa oportunidade. Bacana demais. O que a gente mais vai ouvir aqui, a gente nunca trocou essa ideia de se vender como solução, mas o que a gente mais vai ouvir aqui é exatamente isso, que eu sempre falo nos treinamentos e palestras e tudo mais, a todo momento, abrindo a boca ou não, conversando com outras pessoas ou não, nós estamos vendendo algo, né, para alguém está nos assistindo, nos observando, e principalmente no primeiro contato. A todo momento nós estamos vendendo algo para alguém. E então nós somos o nosso produto, né? E a nossa vitrine, e o nosso marketing,
né? Então, assim, a todo momento nós precisamos vender uma ideia, então a gente precisa entender a cabeça, os valores, a percepção do comprador, né? Porque não adianta, se você não estiver bem com você, se você não tiver o total conhecimento da sua capacidade, do seu potencial, eu posso colocar um iPhone 15 na sua mão, você não vai conseguir vender. Então, a venda, ela está muito relacionada com o seu íntimo, não é? É você colocar dentro para você. Você sabe que a pessoa está precisando daquilo, está precisando daquilo, e você tem a solução para ela. Então, é muito simples. É só você transferir a sua carga de conhecimentos sobre aquele determinado negócio para aquela pessoa. Talvez ela quer algo, mas não sabe o que, e você sabe exatamente, tem a compreensão exata da necessidade dela. Ela não sabe, às vezes, como pedir ou como acessar, não é? Muito interessante. E aí, com as adversidades da vida, você cria essa expertise, essa eficiência emocional. Bacana. Pessoal, a gente vai, infelizmente, né? Vamos ter que encerrar por aqui, porque eu acredito que vai ter uma parte 2, 3, até a 10 aí, nós vamos tipo Velozes e Furiosos, nós vamos até pro espaço. Mas brincadeiras à parte, foi muito agradável, muito bom. A gente vai partir desse princípio, dessa história, as pessoas querem ouvir como que o senhor fez para chegar lá. E eu quero transmitir isso com os meus amigos, que eu vou chamar para sentar aqui com a gente, certo? Então foi um prazer ter o senhor. Obrigado pela oportunidade, né? Contar uma história simples de uma pessoa simples. E isso é muito importante, porque é um legado que a gente tenta deixar de resiliência, de dificuldade, mas que é possível sim a gente, com honestidade, com o trabalho, a gente alcançar os nossos propósitos. Aqui. Nós vamos ficando por aqui, né, na Casa Colombo. E é isso. Muito obrigado e até a próxima.